Louvado seja Deus, boa noite a todos. Antes de nós começarmos, eu gostaria de orar. Convido você a fechar os seus olhos, então ore comigo, por favor. Bendito Deus e Pai, nós rendemos graças a Ti, Senhor. O Senhor que é rico em misericórdias, tem misericórdia de nós, Pai, cada um de nós, Teus filhos. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados, pelo Teu amor que nos constrange, Pai, nós rendemos graças. Pela Tua bendita palavra que é viva e eficaz. Nós te pedimos hoje, Senhor, mais uma vez, nessa noite, concede-nos a graça de compreendermos o poder do Teu Evangelho, Pai. A função do Teu Evangelho que vem nos confrontar os pecados e ao mesmo tempo nos consolar no amor de Cristo Jesus. Pai, obrigado por essa palavra e que ela seja eficiente. Dá-nos compreensão, entendimento, iluminação daquilo que o Senhor quer e deseja tratar com cada um de nós aqui nessa noite hoje. E que todas as coisas sejam para louvor da Tua glória somente. Amém. Glória a Deus. Feliz Natal! É isso que eu tenho para dizer para vocês hoje. Feliz Natal! Olha para quem está do seu lado. A gente nunca fez isso, né? Olha para quem está do teu lado e diga Feliz Natal! Por que eu fiz isso? Qual que é a sua reação quando você ouve isso? Já parou para pensar as diferentes reações das pessoas quando ouvem um Feliz Natal? Para alguns é apenas mais um dia. Tem gente, pasmem, tem gente que não gosta de Natal, que fica meio deprimido. Tem aqueles que acham que é só uma data, um feriado como qualquer outro, uma oportunidade de descansar, mas regado a muita comida, uma reunião de família e a abençoada troca de presentes. Não é verdade? Acontece que o dia 24 de dezembro é o dia de São Nicolau, para quem não sabe. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar de Nicolau antes de morar aqui entre os alemães. Nunca tinha ouvido falar dessa pessoa. São Nicolau, ele foi arcebispo da Turquia no século IV. E diz a lenda que ele ajudava as pessoas que estavam com dificuldades financeiras, o tal do Nicolau, e que ele botava moedas de ouro em alguns sacos e lançava nas chaminés das casas da sua cidade. É isso que diz a lenda. E essa lenda do Nicolau, do São Nicolau, foi amplamente divulgada em toda a Alemanha. E depois, posteriormente, ela serviu essa história de inspiração para o tal do Papai Noel, lá nos Estados Unidos, o Santa Claus. E esse Papai Noel ganhou uma imagem e uma popularidade do jeito que nós o vemos hoje, a partir de um comercial da Coca-Cola, em 1931. Não sei se você sabe, o Papai Noel usa roupa vermelha por causa da Coca-Cola. Só curiosidades. Mas o que a Bíblia nos fala do Natal? Em Mateus, o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, já no primeiro capítulo, no início, nós vemos a genealogia de Jesus, chamado Filho de Davi. Nós vemos o nascimento de Jesus que mudou a vida de José, transformou a vida de Maria, mas nós não podemos negar que o nascimento do Cristo mudou a história da humanidade. Jesus nasceu, o Verbo se fez carne, Deus se fez homem e habitou em meio aos homens. O nascimento de Jesus, a Bíblia fala disso, não somente no Novo Testamento, a Bíblia toda fala do nascimento do Messias, o Salvador dos pecadores, e isso foi planejado desde a eternidade por Deus, o Pai. É o maior acontecimento, meus irmãos,
que já aconteceu na história da humanidade. Nasce o Messias prometido do Antigo Testamento, Jesus, o Cristo, o Salvador dos homens, o Deus que se fez homem para salvar os homens. Nasceu Jesus, o Cordeiro de Deus, nasceu no lugar ideal onde um cordeiro devia nascer, num estábulo. Então, o mês de dezembro, como o Leandro já falou, é um mês dedicado ao nascimento de Jesus. E sim, esse é o dia mais importante de todos os dias, pelo menos, da vida daqueles que se dizem cristãos. Acontece que na Bíblia Jesus nunca instruiu os seus discípulos a comemorar o dia do seu nascimento. Na verdade, não se sabe ao certo a data do nascimento de Jesus, mas sabemos que não foi em dezembro. Dizem os estudiosos que foi lá por abril ou maio, devido aos relatos das coisas, do clima, dos relatos. Foi na metade do ano e não no fim do ano. Os cristãos do primeiro século não se preocupavam, não se importavam com isso. Qual foi a data que Jesus nasceu? Mas todos eles, desde o princípio da igreja, sabiam a importância do nascimento do Messias, o Salvador que perdoa pecados. Foi um marco da humanidade. Nenhuma outra data se compara a essa, porque afinal de contas o nosso calendário é dividido entre antes de Cristo e depois de Cristo. É inegável a importância disso para todos os homens. Então sim, não há problema, nós devemos celebrar o nascimento de Cristo. Essa é a melhor notícia, as boas novas de salvação. Nasceu o Salvador. Nenhuma outra notícia deve nos encher tanto de alegria como essa. É Natal, nasceu o Salvador, aquele que perdoa os nossos pecados. Mas qual é a importância dessa notícia, de fato, em nossas vidas? Eu não sei se vocês já pararam para pensar que Jesus, só Jesus, é o único personagem de toda a história que tem o seu aniversário celebrado por todos os cantos da terra. Quando nasceu Gandhi, alguém sabe? Ninguém comemora. Napoleão, Madre Teresa de Calcutá, ninguém celebra o nascimento dos grandes, importantes personagens da história, a não ser o de Jesus. Por quê? Porque devemos celebrar o nascimento de Jesus? Porque nós só celebramos, nós comemoramos o aniversário de alguém que está vivo. E ele vive, e por isso devemos nos alegrar. Ele é o primeiro de uma raça que morreu, ressuscitou e vive eternamente. E esse é o meu e o teu destino, o destino de todo aquele que crê na morte e na ressurreição desse Messias Salvador. E ele estando vivo, desde os relatos bíblicos e até hoje, Jesus é a pessoa mais amada que existe, mas ele também é a pessoa mais odiada que existe por alguns. Isso é o que nós vamos ver nesse texto que vamos ler. Como as pessoas reagem à notícia do nascimento do Salvador. Como as pessoas reagem ao Natal. Qual é a reação que as pessoas têm em relação a Cristo Jesus. Abre comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus. Acho mais bonito falar o Evangelho de Jesus, segundo Mateus. Capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 1 ao 12. Mateus 2, 1 ao 12. Mateus 2, verso 1. Depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se e com ele toda Jerusalém.
Depois de convocar todos os principais sacerdotes e os mestres do povo, perguntou-lhes: onde deveria nascer o Cristo? Eles responderam: em Belém da Judéia. Pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e procurou saber deles com precisão quando a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e perguntai cuidadosamente sobre o menino. Quando o achardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Verso 9. Depois de ouvirem o rei, partiram, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que parou sobre o lugar onde o menino estava. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. Sendo avisados em sonho para não voltar a Herodes, regressaram para sua terra por outro caminho. Uma história bem conhecida de muitos, mas riquíssima em detalhes. E nós vamos ver esses detalhes juntos. O contexto aqui se passou aproximadamente há 1 ou 2 anos depois do nascimento de Jesus. Porque lá no verso 16 nós vemos que Herodes manda matar os meninos de até 2 anos. Herodes era o rei da Judéia. Ele era um funcionário, do Império Romano. Os magos do Oriente, se você não sabe, você viu que não está escrito reis magos, ok? Os magos do Oriente, eles eram gentios, eles não eram judeus. Eles foram guiados por uma estrela no caminho. E a gente vê no texto que acabamos de ler, que antes de chegar em Belém, eles vão até Jerusalém. Eles vão adiante de Belém até Jerusalém, e depois voltam para Belém. Então nós vemos uma conexão, que eles fazem em Jerusalém e depois vão para Belém. No texto, nós encontramos 3 tipos de pessoas e 3 tipos de atitudes em relação a Jesus. A primeira atitude que nós vamos ver é de desconforto, que acaba gerando hostilidade, rejeição e ódio. No verso 3, então, nós vemos: ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se, e com ele toda a Jerusalém. Nós vemos a atitude desse rei. A Bíblia fala de 4 Herodes. Fala de Herodes o Grande, ou Magno, Herodes Antipas, Herodes Agripa I e Herodes Agripa II. Esse aqui do texto de Mateus 2 é o Magno, Herodes o Grande, governador da Judéia, representante do Império Romano, um grande administrador ele foi, realizou grandes obras em Israel, ele restaurou o templo de Deus, e foi ele quem construiu o porto da cidade da Judéia, naquela época. Mas ele tinha medo de perder o seu poder. Ele era louco, obcecado por poder. Esse Herodes, ele casou 9 vezes, desconfiava da esposa, casava de novo, e por política ele se casou com a tal da Mariana, que era uma mulher nobre da época, e ele mandou matar todos os nobres da família dela. Ele perseguiu a sua sogra, sabendo disso a sogra dele fugiu, e ele mandou caçar a véia lá no Egito, e mandou matar a sogra. Terrível ele. Diz a história que esse homem tinha 2 filhos, e ele enviou esses filhos para estudarem em Roma. E ele tinha uma irmã, que se chamava Salomé. E um dia essa irmã chegou para ele e falou: olha, esses moleques vão voltar estudados, eles vão ter muito mais condição de governar a Judéia do que você. O que ele fez? Mandou estrangular os 2 filhos. Esse é o Herodes desse texto. O imperador da época era César Augusto.
E a fama desse Herodes era conhecida por toda a Roma e toda a Judéia. E o César Augusto, esse imperador vigente da época, ele tinha uma citação famosa que ele dizia o seguinte: é melhor ser um porco do que ser um filho de Herodes. É um trocadilho em grego, porque porco é rus e filho é ruios. Então é melhor ser rus do que ruios de Herodes. Tamanha a fama desse homem. Era um homem totalmente perturbado. Tanto que no verso 3 diz que quando ele se perturbou, toda a cidade de Jerusalém ficou num rebuliço. Porque imagina o que um homem desse podia fazer diante da notícia de que nasceu o rei dos judeus. E que curioso, Deus enviou esses magos diante desse cara, desse assassino, e ele perguntou: onde está o rei dos judeus? Ele ficou alarmado, ele se sentiu ameaçado, por alguém que podia usurpar o seu trono. Então ele e toda a cidade ficaram perturbados. Imagina o faniquito, o fiasco que esse cara não fez naquela cidade. E o que ele poderia fazer então? A gente lê ali na sequência, veja comigo, os versos 4, 5 e 6. Nós vemos então no verso 3, ele se sentiu ameaçado. Depois ele se mostra curioso nos versos 4, 5 e 6. Depois de convocar todos os principais sacerdotes e os mestres do povo, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém, da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá meu povo Israel. Aqui eles estão citando Miqueias 5:2, um profeta do Antigo Testamento. Então o Herodes convocou todos os sacerdotes para saber que história é essa, onde vai nascer, onde nasceu esse Cristo, o rei dos judeus. Então nós vemos ele ameaçado, ele curioso, e no verso 7 nós vemos um Herodes astuto. Leia comigo. Então Herodes chamou secretamente os magos e procurou saber deles com precisão quando a estrela havia aparecido. Ele perguntou para saber do menino. No verso 8 nós vemos um Herodes sutil, quando ele diz: e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e perguntai cuidadosamente sobre o menino, e quando o achardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. A gente vê ele astuto, sutil, mas vemos um hipócrita, de um mentiroso, porque quando ele diz: me avisem, perguntem cuidadosamente, mas me avisem, porque eu também vou adorá-lo. Mentiroso! Porque depois no verso 13 desse mesmo capítulo, nós vemos o anjo do Senhor falando a José: vaza, porque o rei Herodes vai mandar matar todos os meninos, ele quer matar o Senhor Jesus. E algumas pessoas têm esse tipo de reação, de ódio, de rejeição, diante da notícia do Cristo, daquele que nasceu. Talvez você já tenha tido a experiência de falar da sua fé e alguém fez chacota de você. Mas nós temos que anunciar do Cristo, do Salvador, do Deus que se fez homem, que perdoa os pecados dos homens arrependidos. Nós não temos que temer. Assim como esses magos foram diante de um homem terrível, talvez o mais terrível da época do nascimento de Jesus, sem medo, ousadamente, até com uma certa inocência, talvez, mas temos que falar, porque temos que ter consciência de que toda vez que nós falarmos e nós testificarmos da nossa fé, a luz sempre vai incomodar as trevas. Mas se nós não formos luz, como que os cegos poderão enxergar alguma coisa? O poder é do Evangelho, não é nosso. A mensagem tem que ser anunciada. A segunda atitude que nós vemos é de indiferença nesse texto. Porque nós acabamos de ler os versos 4, 5 e 6, quando o rei Herodes convoca os sacerdotes. Os sacerdotes eram os mestres do povo. E eles compunham todo o sinédrio da época, esses mestres sacerdotes da época, judeus, que eram
70 pessoas no mínimo, de 70 a 74 pessoas. E eles eram divididos entre os saduceus e os fariseus. Os saduceus não acreditavam nos anjos, não acreditavam na ressurreição. Eles eram os sacerdotes, aqueles que faziam sacrifícios no templo. Agora, os fariseus, aquela galera de quem Paulo fazia parte antigamente, eram os mestres da lei. Eles acreditavam nos anjos e eles criam na ressurreição de Cristo, na ressurreição dos mortos. Mas eles eram os fariseus, os teólogos, mestres da lei, conservadores, conheciam o Antigo Testamento. E justamente no meio desses religiosos, nós vemos a indiferença, porque eles, sabendo da notícia do nascimento do Salvador, não moveram uma palha, não foram ao encontro do rei dos judeus. Religiosos, eles não se moviam, eles sabem, mas não se movem, eles conhecem a história, mas não adoram, eles conhecem as profecias, mas não se mexem, não conseguem ver a realidade. São doutores da lei, mas mortos, sem vida espiritual. Tem luz na cabeça, mas não tem devoção em seus corações. Religiosos, indiferentes. E qual é o remédio, meus irmãos, para a indiferença da religiosidade? Já pensou nisso? Qual é o remédio para a indiferença dos nossos corações? Ou talvez para a incredulidade de muitos, porque a indiferença é fruto da incredulidade. Eu sei, eu conheço, eu leio, eu estudo, mas eu não creio de verdade. Eu não vivo a partir dessa boa notícia. Qual é o remédio? Davi nos ensina. O rei Davi, o salmista, aquele que era do louvor, né? Tocava harpa, aquele que rasgava suas vestes diante de Deus, rei Davi, no Salmo 103, verso 2, famoso, dizia: bendize a minha alma, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Nós temos que lembrar a nossa alma, o nosso ser, de que independente do tamanho da nossa fé, independente das adversidades, da dificuldade, das limitações, das zicas desse mundo, nós temos que nos lembrar de bendizer o Senhor em todo o tempo. Bendize a minha alma. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Espírito Santo nos conduza em adoração, que o mundo possa ver os frutos de adoração dos nossos lábios, frutos de louvor, frutos de lábios que confessam o nome de Jesus. Então eu pergunto para ti, meu irmão, minha irmã, qual é o cântico de adoração que tem nos teus lábios? Será que é sabor de mel? A minha vingança está chegando? A minha vingança tem sabor de mel? Ou quebrantada? Pela cruz me chamou, lembra? Talvez alguns religiosos se contentam simplesmente com a musiquinha infantil. Bate o sino pequenino, o sino de Belém. Já nasceu o Deus menino para o nosso bem. Que sino pequenino que nada. Da onde isso? Essa canção fala de uma imaturidade, de uma infantilidade de fé de muitos. Fala de uma mensagem fraca daqueles que não entenderam o evangelho, um evangelho diluído, água com açúcar. Fala de uma mensagem daqueles que apoiam a sua fé numa mensagem de autoajuda e se contentam com isso, ou coisas para se sentir bem. Eu vou na igreja para me sentir bem, eu ouço um louvor gospel para me sentir bem. A função do evangelho é me fazer eu me sentir bem. Não é isso. A função do evangelho, já falei algumas vezes, é confrontar os nossos pecados e nos consolar em Cristo Jesus. Crescer dói, né? Aquela dor do crescimento que a gente tem na pré-adolescência, na infância. Sino de Belém. Eu acho que não existe nenhuma outra música de Natal mais ridícula do que essa. Fala dos sinos de Belém. Nem
Tinha sino lá, cara. E a Bíblia não fala de sino. Na verdade, em Lucas 2, nós vemos a multidão dos anjos nos céus, do exército celestial, do Senhor louvando a Deus, quando eles aparecem para os pastores, cantando, adorando a Deus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele ama. Essa é a realidade bíblica, não sinos de Belém. Anjos, exércitos de anjos cantando. Outra coisa besta é gente que se apoia no Deus menino. Tudo bem que ele está no banner aqui atrás, mas é só para ficar bonita a decoração. É o Jesus fofinho, cuticute, o menino Jesus. Que menino Jesus, cara? Ele virou homem. Deus se fez homem, não para o nosso bem, para o nosso melhor bem, para a nossa salvação. Ele se fez Cordeiro Santo para ser o único sacrifício aceitável, perfeito, sem manchas, diante de Deus. Aquele que nos traz paz, o castigo que nos trouxe a paz. Com Ele mesmo. Né? Lembra que a gente já falou disso? Jesus, ele é o sacerdote que sacrifica, e ao mesmo tempo o objeto de sacrifício, para louvor da glória dele mesmo, para nós termos paz com ele mesmo. Então o que nós recebemos de Jesus? Temos que meditar nessas coisas, na riqueza, na importância da mensagem do Natal, do nascimento do Messias, o nosso Salvador. Recebemos em Jesus salvação de Deus, recebemos em Jesus reconciliação com Deus, recebemos de Jesus regeneração, uma vida nova e abundante. Fomos feitos vivos, novos, regenerados. Recebemos a graça de Deus ao invés da condenação que nos era devida. Tudo isso, lembrando de tudo isso, nos ajuda a vencer a nossa indiferença diante da mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. Martinho Lutero, meditando nesse capítulo 2 de Mateus, você sabe, ele gostava de compor músicas. Né? Já que hoje nós não cantamos o Castelo Forte, vamos falar de um hino de Lutero que foi composto em 1541, que ele fez inspirado nesse capítulo 2 de Mateus. Eu não vou cantar porque eu não sei o ritmo, mas eu vou falar a letra. E diz assim: porque Herodes o pavor por ter nascido o Salvador, Jesus não quer o reino teu, seu próprio reino traz do céu. A estrela os magos orientou, e a vera luz encaminhou. Com seus presentes prova Adão, aqui jaz Deus e nosso irmão. De Deus Cordeiro justo e bom, foi batizar-se no Jordão. Assim, o que jamais pecou, de todo vício nos lavou. Milagre aconteceu então, 6 talhas d'água cheias são. Sua palavra transformou, em vinho tinto ele a tornou. Louvor e graça seja a ti, nascido de Maria aqui. Também ao Espírito e a Deus Pai, agora e sempre, graças dai. Claro que ele escreveu em alemão, mas em português também ficou legal. A terceira atitude que nós encontramos no texto tem uma atitude boa, graças a Deus. É a de rendição, é a atitude de adoração, que é a atitude dos magos. Como eu já disse, a Bíblia nunca falou de que eles eram reis, eles eram magos. Na verdade, a tradução correta para a função deles é astrólogos, eles eram astrólogos. É que a astrologia naquela época tinha a ver com coisas místicas e tal, por isso a palavra em português, magos. Eles não tinham Bíblia, eles não eram judeus, como eu já falei, provavelmente eles eram da Pérsia, não tinham Bíblia, não tinham profetas, não tinha ninguém para ensinar o Evangelho a eles, eles não tinham sinagogas, mas Deus pega o recurso que eles tinham, eles dão um sinal, uma estrela. Deus usou o que eles tinham para atraí-los para si. Eles tinham uma informação, uma notícia, não se sabe de quem eles ouviram, do rei dos judeus que nasceu em Belém. Mas Deus pega o recurso deles, uma estrela, e os conduz até o Senhor. E eles tiveram expectativa, que muitos cristãos de raiz da religião, crente de berço, não têm hoje, infelizmente. Eles tiveram expectativa.
É tipo um amigo meu, que antigamente, no inverno, começava ali junho, julho, ele já ficava ligado no noticiário. Aí via a notícia, talvez vá cair neve em São Joaquim. Ele pegava o carro e se mandava para lá com uma expectativa. Nós temos que ter essa expectativa no Senhor que veio, no Deus que se fez homem, no Cristo que vai voltar. Quando fala de Jesus, quando fala do Evangelho, quando fala do Natal, nós temos que ter essa expectativa que os magos tiveram. Como eu falei, a estrela conduziu eles adiante de Belém. Eles foram até Jerusalém, era mais ou menos 8 quilômetros depois de Belém, eles foram para Jerusalém. Mas por quê? Por que aprove ao Senhor fazer essa conexão da viagem deles? Justamente para eles fazerem essa pergunta e ouvirem, terem mais informações. Quando eles perguntam no verso 2, onde está o rei dos judeus? E foi justamente lá, naquela cidade, que eles ouviram, talvez os sacerdotes e mestres, que a gente viu ali antes, tiveram mais informações sobre o Messias. Então a única maneira de conhecer a verdade sobre Jesus é passar pelas Escrituras. É quando nós passamos pelo Evangelho. É quando nós meditamos no texto, no testamento, nesse bendito texto que nos foi deixado. É passar pelas Escrituras. Se você quer conhecer Jesus, olhe para as Escrituras. Se você quer saber mais sobre o nascimento de Cristo Jesus, olhe para as Escrituras. Se você quer ver as obras de Deus, olhe para as Escrituras. Se você quer saber por que Jesus morreu numa cruz, olhe para as Escrituras. Se você quer saber por que o túmulo está vazio, olhe para as Escrituras. Se você quer saber por que Jesus subiu ao céu, olhe para as Escrituras. Se você quer ter certeza de que Ele vai voltar, invista tempo meditando nas Escrituras. Mas eles passaram de Belém e foram para Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, para quem fala hebraico, é a cidade da paz. O Senhor os conduziu até a cidade da paz. E olha só que ironia, a cidade da paz dos judeus, na época do nascimento do Salvador, era governada por um assassino, por um homem que não tinha paz no seu coração, por um sanguinário. Era governada por Herodes, um louco que poderia ter matado esses caras. Que rei dos judeus? Pensa, mas não aconteceu. Provisão de Deus. O que nós aprendemos com isso? Que os escolhidos de Deus são guardados e sempre serão guardados pela sombra do Onipotente. Amém? Devemos caminhar sem medo. Eles foram guiados pela estrela até, de volta daí, diz o texto, para Belém. Da cidade da paz para Belém. E Belém significa a casa do pão. O lugar onde nasceu o pão vivo que desceu dos céus. Jesus nasceu na casa do pão. Ele é o verbo que nos alimenta, que nos sustenta e que nos fortalece na fé. O pão vivo que desceu dos céus. Veja comigo os versos 9 e 10, por favor. Depois de ouvirem o rei, partiram e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que parou sobre o lugar onde o menino estava. Verso 10. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. A estrela foi adiante. Que louco, pensa, a estrela que conduziu eles da Pérsia até Jerusalém, ficou parada há um tempo e depois levou eles de volta. Cara, nosso Deus é maravilhoso. Foi adiante, indicando o caminho, e parou sobre o lugar onde o menino estava, iluminando o lugar. E o que diz ali o verso 10? E eles, os magos, ficaram extremamente alegres. Extremamente alegres. O Evangelho também é luz que dá vista aos cegos. Nós temos que nos alegrar, não de qualquer jeito, pô, legal. Não, extremamente alegres. Um êxtase, uma alegria, um gozo diante da mensagem do Messias, do Salvador, do nosso Redentor, que se fez homem e morreu por nós. Extremamente alegres.
O que nós aprendemos com essa estrela que guiou os magos? Que o Espírito Santo de Deus é aquele que guia os nossos passos no caminho para Jesus. Nos dá o entendimento da verdade, ilumina a verdade que é Jesus e traz vida aos nossos corações. Luz que aquece e dá vida e ilumina todas as coisas. Amém? Então nós temos essa boa nova, nós temos o Santo Espírito de Deus que nos guia no caminho. O que nos resta fazer? O que nos resta fazer? Adorar a Deus. Adorar a Deus. Olha o verso 11 comigo. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, até ali, estava o menino com Maria, e prostrando-se, o adoraram. Olha isso. Aonde que eles entraram, diz a Bíblia? No presépio? Cara, essa imagem do presépio, o menino Jesus, José, Maria, vaquinha, cavalo, ovelha e os magos, é fake. Como eu falei no começo, já fazia quase 2 anos que Jesus tinha nascido, e José e Maria não iam viver 2 anos morando numa estrebaria, né, num estábulo entre animais. Eles alugaram uma casinha, e eles entraram aonde? Na casa, e viram um menino, e automaticamente o que eles fizeram? Se prostraram e adorando ao Senhor. Né? Ali eles estão fazendo o que eles vieram para fazer. No verso 2 eles já falaram, nós viemos para adorá-lo. Então o se prostrar e adorar fala de se curvar, literalmente, se curvar e encostar, a ponto de encostar a testa em terra. Isso fala de rendição, fala de submissão, de devoção e confiança e dependência do Senhor. Eles automaticamente reconheceram o bebê como o rei dos judeus e se renderam a ele totalmente em adoração. Continuando o verso 11. Depois, abrindo seus tesouros, deram-lhe os presentes, ouro, incenso e mirra. Então eles estão reconhecendo a importância. O ouro representa o presente de um rei. Herodes não ganhou nada, ficou chupando o dedo, mas Jesus foi reconhecido por eles como rei. O incenso era usado no templo pelos sacerdotes, e a mirra era um tipo de um perfume, um bálsamo, que basicamente servia para embalsamar os mortos. Então, a partir desses 3 presentes, eles estavam profetizando que Jesus seria o rei verdadeiro, o sumo sacerdote e o perfeito salvador dos homens, o sacrifício de Deus pelos homens. O verso 12, veja comigo, diz: sendo avisados em sonho para não voltar a Herodes, regressaram para a sua terra por outro caminho. Voltaram por outro caminho. O que nós aprendemos com isso? De quem tem um encontro com Jesus, não anda mais no mesmo caminho. Não anda mais aonde andava. É transformado de mente e coração. Passa a viver em novidade de vida. Essa é a atitude de quem é transformado pelo poder dessa mensagem. O desejo de quem não anda mais no antigo caminho é transformado. Tem prazer, essa pessoa, na eternidade, não nas coisas desse mundo vigente. As suas práticas são transformadas, são práticas santificadas. É um homem que vive em paz com Deus e dá fruto digno de arrependimento, pois passa a andar num novo e vivo caminho. Qual tem sido a tua atitude diante de Jesus? Qual é o caminho, meu irmão, minha irmã, que você tem trilhado a partir da boa notícia do Evangelho de Cristo Jesus? Eu sei que a sua resposta não é hostilidade, como a de Herodes, porque senão você não estaria aqui hoje num culto de ações de graças ao nascimento de Cristo.
Mas muitos da religião têm andado na indiferença. Talvez a indiferença da religiosidade. Sabe que todo aquele que é chamado em Jesus, aquele que crê em Jesus, é chamado para adorá-lo. A Bíblia fala que o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não somente nos domingos, não somente na reunião de oração, não somente no grupo de estudo das quartas, todo o santo dia. Nós somos chamados para adorarmos ao Senhor Jesus. No início do Evangelho de Mateus, então, a partir dessa história dos magos, nós vemos o chamado, um padrão do chamado de Deus, que é venha e veja. Ele chamou os magos, venha e veja, e eles foram até Jesus e o viram. Mas no final de Mateus, nós vemos outro padrão, um outro chamado do próprio Senhor Jesus, que é vá e diga. Ide por todo mundo e fazer discípulos. É o que Jesus fala no final, em Mateus 28, 19 e 20. Então o padrão no começo, venha e veja, e aqueles que são transformados no caminho são comissionados a praticar o vá e diga, testifique da sua fé. Reflita do amor de Cristo. Porque todo dia é dia de Cristo Jesus nascer nos corações de homens arrependidos. Não é só uma data do ano. Todo dia é dia de Jesus nascer. Todo dia é dia do Evangelho de Cristo Jesus. Dar vista aos cegos. Nos chama ao arrependimento. É dia de trazer vida aos que estavam mortos. A palavra de vida habita em nossos corações, quando nós meditamos e praticamos desse amor. O pastor Tim Keller diz que o mundo não pode salvar a si mesmo. Essa é a mensagem do Evangelho. É o que ele diz. Todo dia, então, é dia de anunciarmos e celebrarmos a grande salvação que nos foi concedida, que não nos pede nada em troca, que não depende de nada que fizemos, 100% obra de Deus, para louvor da sua glória e para benefício de todo aquele que é filho. O chamado da salvação, celebrarmos o nascimento, não do menino que escapou de ser morto por Herodes, mas do Jesus, homem, que venceu a morte na ressurreição e vive eternamente. Nós somos chamados para anunciar que a manjedoura está vazia, que a cruz e o túmulo estão vazios, mas o trono não está, porque o Rei vive e vive eternamente, e Ele está vivo e vai voltar. Nós temos que ter essa expectativa no Deus que veio, morreu em nosso lugar, ressuscitou e vivo está para louvor da sua glória. Esse tem que ser o motivo do verdadeiro Natal, a minha e a tua profunda expectativa, gratidão, alegria, tem que ser o motivo das nossas vidas. Assim como Paulo falou, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar antes de cantarmos em ações de graças. Eu peço que você se coloque de pé no seu lugar. Senhor Deus bendito, Tu és o Pai de amor em quem nós podemos confiar. Em ninguém mais, Pai, nós devemos depositar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança. Ninguém fez o que o Senhor fez por nós. Ninguém teve, Pai, um amor incondicional como o Teu, esse amor que nos constrange muitas vezes. Ninguém sofreu a humilhação
do Senhor por nós, Pai. Ninguém teve tanta paciência quanto o Senhor com cada um de nós. Pai, certamente em nosso meio não há ninguém que rejeita e tem ódio da mensagem da cruz. Mas muitos de nós, Pai, têm vivido numa indiferença, num tanto faz. Tem se agradado muito mais com o noticiário, com boas notícias dessa vida. Tem apoiado a sua confiança em investimentos desse mundo. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos na expectativa das coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e sequer subiram ao nosso entendimento, mas certamente são as coisas que o Senhor tem preparadas para aqueles que te amam. Ajuda-nos, Pai, a termos entendimento do lar celestial. Ajuda-nos, Pai, a contemplarmos a cruz vazia, manchada de sangue, o túmulo aberto, Senhor Deus, até o dia em que estaremos contigo, Pai, nas bodas do Cordeiro, vendo o Senhor face a face, vivendo eternamente para aquilo que fomos criados, para te adorarmos, para nos rendermos a ti. Pai, mas que nessa vida, nos dias que nos restam, nos anos que nos restam, que as nossas vidas sejam para louvor da Tua glória, Pai. E o primeiro passo da adoração é o arrependimento, Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, a compreender a profundidade, a extensão, o tamanho do Teu amor, a dimensão do Teu amor, Pai. Dá-nos corações gratos, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós, Pai. Enche-nos de alegria, firma-nos, Senhor, numa fé inabalável, à medida que aprendemos, Pai, não por experiências, mas pelo maior e melhor fato que aconteceu na história dos homens. Deus pisando na terra por amor dos homens caídos, Pai, em nome de Jesus. Amém.